Você já parou para pensar no que aconteceu durante os 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus? Parece um mistério, não é? Afinal, a Bíblia não deixa claro onde ele esteve ou o que fez exatamente nesse período. E se te dissesse que as respostas podem estar bem diante de seus olhos, nas entrelinhas das Escrituras? Muitas pessoas, ao longo dos séculos, tentaram entender essa questão, com várias interpretações, algumas até conflitantes. Neste vídeo, vamos explorar esse enigma, abordando diferentes pontos de vista e trazendo à tona as pistas escondidas nas histórias bíblicas, para que você possa finalmente descobrir o que realmente aconteceu nesse período crucial da história cristã. Vamos juntos? A Bíblia nos conta que Jesus Cristo morreu na cruz, mas o que aconteceu depois disso é algo que tem gerado bastante debate. Não se trata apenas de uma questão de fé, mas de um mistério que, quando entendido, pode transformar a maneira como vemos a vitória de Cristo sobre a morte. E as parábolas de Jesus, com seu jeito único de ensinar, podem até nos ajudar a enxergar esse mistério de uma maneira mais clara. Vamos mergulhar nesse enigma, buscando respostas nas Escrituras. Não importa se você já tem uma ideia ou está começando a explorar a Bíblia, o importante é que a verdade sobre o que aconteceu entre a morte e a ressurreição de Jesus nos traz uma revelação poderosa. Esses 3 dias não foram apenas uma espera silenciosa pela ressurreição, mas sim um período de profunda revelação espiritual, cheio de símbolos e significados. Cada milagre de Jesus, cada palavra que ele disse, mesmo antes de morrer, aponta para algo maior. O Novo Testamento nos fala de um Salvador que venceu a morte, mas o que realmente significa esse momento entre o fim e o novo começo? À medida que exploramos as interpretações e reflexões sobre esse período, você verá que a resposta para esse mistério é mais fascinante do que você imagina. E esse mistério pode ter mais a ver com a nossa vida do que pensamos. O mistério da morte de Jesus. Quando falamos sobre a morte de Jesus Cristo, é impossível não pensar no peso desse evento para a história cristã. Na cruz, Jesus não estava apenas enfrentando a dor física, mas assumindo os pecados de toda a humanidade. Sua morte foi o cumprimento de uma promessa feita pelo próprio Deus no Antigo Testamento. A vinda de um Salvador que levaria sobre si o pecado do mundo. A Bíblia descreve que, quando Jesus expirou, o véu do templo se rasgou, simbolizando a remoção do impedimento entre Deus e o homem. O que isso significa, afinal? Esse evento não foi apenas uma consequência da crucificação, mas uma revelação da vitória espiritual que se daria 3 dias depois. A morte de Jesus não foi uma derrota, mas uma vitória do plano divino. Ele, sendo perfeito e sem pecado, se fez pecado por nós. Quando ele morre, os túmulos se abrem e muitos santos ressurgem, o que foi um sinal claro de que a morte não teria mais poder sobre os justos. Esse momento foi, então, não só uma perda para os discípulos, mas um momento de quebra de correntes espirituais, onde o poder da morte foi aniquilado de uma vez por todas. O que muitos não percebem é que a morte de Jesus é o primeiro ato de um grande milagre que se desdobraria nos 3 dias seguintes. E ao pensarmos sobre a morte de Jesus, devemos refletir no que ela representa para nós hoje. Não é apenas uma história distante do passado, mas um evento que tem implicações diretas na vida cristã de hoje. Os milagres de Jesus sempre foram sinais do poder de Deus, mas sua morte é o maior de todos. Esse mistério de como a morte se tornou uma passagem para a vida é o que torna a ressurreição ainda mais gloriosa. E por mais que possamos tentar entender, o impacto dessa morte ainda reverbera em nossas vidas. Como podemos aplicar isso em nossas vidas? Como a compreensão desse sacrifício pode transformar a nossa maneira de viver? A visão tradicional. Desceu aos infernos. Quando lemos a frase desceu ao inferno, mencionada no Credo Apostólico, muitos ficam com a sensação de que há um grande mistério em torno do que isso significa. Afinal, o que Jesus teria feito nesse período entre a sua morte e a ressurreição? A expressão desceu ao inferno gerou muitas interpretações ao longo da história. Para alguns, isso significa que Jesus desceu aos lugares de tormento, como se estivesse indo buscar as almas dos pecadores, enquanto para outros representa a descida de Jesus ao seio de Abraão,
uma espécie de limbo, onde os justos esperavam a redenção. Mas será que essa é a única forma de entender o que aconteceu nesse período? É aí que começa a confusão. A teologia cristã, ao longo dos séculos, dividiu-se sobre o que exatamente significa essa expressão. Alguns teólogos, como Agostinho, acreditavam que Jesus desceu ao inferno para pregar para os espíritos em cativeiro, oferecendo-lhes a salvação. Outros, porém, interpretaram de uma forma mais simbólica, vendo essa expressão como uma referência à profundidade do sofrimento e da separação que Jesus experimentou na cruz, mas sem que ele literalmente tivesse ido ao inferno. O que fica claro, no entanto, é que o evento foi muito mais profundo do que uma simples metáfora. Naquele momento, Jesus estava lidando com o peso do pecado do mundo de maneira incompreensível para a mente humana, mas vital para a nossa salvação. O que podemos aprender com essa diversidade de interpretações? Primeiramente, devemos entender que, independentemente da visão teológica, o mais importante é que, ao passar por esse sofrimento, Jesus cumpriu a promessa de derrotar o pecado e a morte. Ele desceu ao que era mais profundo e escuro para que pudesse trazer luz àqueles que estavam em trevas. E esse momento de aparente derrota é, na verdade, a preparação para a grande vitória que se seguiria. Como podemos aplicar isso em nossa vida diária? Talvez seja a hora de refletirmos sobre os momentos mais difíceis que enfrentamos, pois, assim como Jesus, podemos sair deles mais fortes e mais próximos da verdadeira vida. O que a Bíblia diz? Passagem-chave. A Bíblia contém algumas passagens que nos ajudam a entender melhor o que aconteceu com Jesus durante os 3 dias entre a sua morte e a ressurreição. Uma delas está em 1 Pedro 3, 18 a 20, onde o apóstolo fala sobre Jesus pregando aos espíritos em prisão. Essa passagem gerou bastante debate, pois muitos se perguntam: quem seriam esses espíritos? Alguns interpretam que seriam os pecadores do passado. Outros, porém, acreditam que essa prisão é uma referência ao mundo espiritual, onde Jesus foi proclamar sua vitória. Independentemente da interpretação, o que fica claro é que, naquele momento, Jesus estava fazendo algo muito mais profundo do que apenas descansar entre a sua morte e ressurreição. Outra passagem importante está em Lucas 16, 19 a 31, na parábola do rico e Lázaro, onde Jesus descreve o seio de Abraão como um lugar onde os justos aguardavam pela salvação. Essa passagem nos dá pistas sobre o que poderia ter acontecido durante os 3 dias de Jesus. Muitos acreditam que, ao invés de descer ao inferno, Jesus foi até esse lugar, um limbo, onde as almas dos justos esperavam, para levá-las consigo ao paraíso. Isso faz sentido quando vemos a sua conversa com o ladrão na cruz, em Lucas 23, 43, onde ele diz: "Hoje estarás comigo no paraíso." Seria isso a prova de que Jesus foi ao paraíso e não ao inferno? Finalmente, em Efésios 4, 8 a 10, Paulo fala sobre como Jesus subiu aos céus e desceu às partes mais baixas da terra, o que alguns interpretam como uma referência à sua descida ao lugar dos mortos. Essas passagens bíblicas, quando colocadas juntas, fornecem pistas valiosas sobre o destino de Jesus durante esse período crucial. Mas, no final das contas, o que realmente importa não é a localização exata, mas o fato de que Jesus venceu a morte e abriu o caminho para a salvação eterna, algo que só Ele poderia fazer. Como podemos aplicar isso em nossa vida? Talvez seja a hora de refletirmos sobre a certeza de que, independentemente do que enfrentamos, Jesus já venceu por nós. A teoria do céu e o encontro com os justos. Uma teoria que tem ganhado atenção nos últimos tempos é a de que Jesus, durante os 3 dias entre sua morte e ressurreição, não desceu ao inferno, mas sim ao paraíso, para levar os justos com ele. Isso se baseia na afirmação de Jesus ao ladrão na cruz, em Lucas 23, 43, quando ele diz: "Hoje estarás comigo no paraíso." Essa declaração tem sido vista por muitos como a confirmação de que, após sua morte, Jesus foi ao seio de Abraão, ou até mesmo a um lugar de paz e descanso espiritual, onde os justos aguardavam pela redenção. Essa teoria sugere que o paraíso, nesse caso, seria o destino imediato dos justos, enquanto o inferno
é reservado aos ímpios. A ideia de que Jesus tenha ido ao paraíso se alinha com o que entendemos da Escritura como um estado de bênção e descanso para aqueles que estavam à espera da salvação. Para muitos, isso significa que, ao morrer, Jesus não estava indo para um lugar de tormento, mas para um lugar de vitória, onde os justos do Antigo Testamento estavam esperando pela vinda do Messias. Esse encontro entre Jesus e os justos é algo que pode ser profundamente encorajador para os cristãos de hoje, pois reafirma que, ao morrer por nós, ele não só derrotou a morte e o pecado, mas também restaurou as promessas feitas desde os tempos de Abraão, Isaque e Jacó. Mas o que isso significa para nós hoje? Quando refletimos sobre essa teoria, vemos que ela traz uma mensagem de esperança e redenção. Jesus não apenas veio para salvar os vivos, mas também os justos que viveram antes dele. Se ele foi capaz de resgatar as almas de todos aqueles que estavam aguardando a salvação, isso nos dá confiança de que ele também tem o poder de nos resgatar hoje. Como podemos aplicar isso em nossa vida? Talvez seja o momento de pensarmos nas promessas que Deus fez e de como Jesus cumpriu essas promessas ao tomar sobre si a nossa morte. E assim como ele levou os justos consigo, ele também nos leva à vitória quando depositamos nossa fé nele. A interpretação dos pais da Igreja e teólogos. Os primeiros cristãos, como Agostinho e Irineu, ofereceram algumas das primeiras reflexões teológicas sobre o que aconteceu com Jesus durante os 3 dias entre sua morte e ressurreição. Para Agostinho, a morte de Cristo foi o ponto culminante de sua missão, onde ele não só derrotou o pecado, mas também desceu até as profundezas da morte para libertar as almas que estavam presas desde a antiguidade. Ele via essa descida como um grande ato de misericórdia divina, onde Cristo fez um resgate das almas que aguardavam a salvação, cumprindo assim a promessa de que ele viria para salvar todos os que estavam em espera. Isso trouxe uma nova dimensão ao sacrifício de Jesus, visto não apenas como um ato de redenção, mas como um ato de inclusão. Já Irineu, outro grande pensador cristão, interpretava a descida de Jesus de forma um pouco diferente. Ele acreditava que, ao descer aos mortos, Jesus estava confirmando a vitória sobre o pecado e a morte, não para libertar almas de tormento, mas para declarar que ele tinha dominado tudo, incluindo a morte. Essa visão trouxe uma perspectiva de Cristo como o vencedor supremo, que, ao morrer, estava desafiando as forças do mal e da morte de uma forma única, de um modo que apenas ele poderia fazer. Para Irineu, essa ação não era apenas uma busca pelas almas, mas uma forma de mostrar que a morte não poderia mais dominar aqueles que fossem dele. Nos dias atuais, muitos teólogos interpretam a descida de Jesus com base nessas ideias, mas também com uma perspectiva mais profunda sobre o que significa a vitória de Cristo. A compreensão moderna, influenciada por essas reflexões dos pais da Igreja, sugere que Jesus, ao descer aos mortos, estava declarando a todos, vivos e mortos, que ele tinha o controle absoluto sobre todas as coisas, incluindo a morte. Essa visão traz um poder renovado para a compreensão da morte e ressurreição de Jesus, mostrando que ele não foi somente para o lugar de sofrimento, mas foi lá como um vencedor. O que podemos aprender com isso? Talvez seja a hora de refletirmos sobre como nossa própria compreensão da morte e da ressurreição de Cristo pode nos dar uma nova perspectiva sobre as adversidades que enfrentamos na vida. A resposta definitiva. O que podemos concluir? Após explorar tantas interpretações e teorias, qual é a verdadeira resposta sobre o que aconteceu com Jesus entre sua morte e ressurreição? A Bíblia nos apresenta pistas, mas ao final, a verdadeira compreensão desse mistério talvez não seja completamente alcançável com a razão humana. No entanto, o que sabemos é que, independentemente de onde ele tenha ido ou do que tenha feito, uma coisa é clara: a morte não teve poder sobre ele. Jesus venceu a morte de uma vez por todas, e sua ressurreição não foi apenas uma volta à vida, mas um marco na história que mudou o destino de toda a humanidade. O que importa é que, através de sua morte, ele conquistou a vitória sobre o pecado e a morte, trazendo redenção para todos. Ao olharmos para as diferentes teorias, o mais importante não é focar nas diferenças, mas compreender a essência do que esse período representou.
a vitória de Cristo sobre todas as forças espirituais e materiais. Ele desceu às profundezas, enfrentou tudo o que a morte e o pecado podiam oferecer e saiu vitorioso. Essa vitória não é apenas um evento histórico, mas algo que transforma nossas vidas hoje. Cada uma das passagens bíblicas que discutimos serve para reforçar a certeza de que a morte de Cristo não foi o fim, mas a porta para a vida eterna. Ele, sendo a vitória, tornou-se também a nossa vitória. Por isso, ao refletirmos sobre o que aconteceu nesses 3 dias, podemos concluir que Jesus não foi derrotado, mas triunfou. Esse é o verdadeiro poder da ressurreição. Não foi um retorno à vida, mas uma manifestação do domínio absoluto de Cristo sobre tudo, até sobre a morte. Para nós, isso significa uma certeza. Em Cristo, a morte já foi vencida. E quando entendemos isso, podemos viver com a confiança de que, assim como Jesus venceu, também podemos vencer. Como podemos aplicar isso em nossa vida? Talvez seja a hora de refletir sobre como essa vitória de Cristo pode transformar as nossas próprias batalhas e nos dar a confiança de que, em Cristo, a vitória é garantida. Com tudo o que aprendemos sobre o mistério da morte e ressurreição de Jesus, como podemos aplicar esse conhecimento em nossas vidas hoje? A resposta é simples, mas profunda. Compreender que, através de sua vitória, nós também somos mais que vencedores. Quando sabemos que Jesus venceu a morte e o pecado, isso nos dá uma nova perspectiva sobre as dificuldades que enfrentamos. A morte não tem mais o controle sobre nossa vida, e ao entender isso, podemos viver com a confiança de que tudo o que atravessamos tem um propósito maior. Por mais que as adversidades nos desafiem, podemos descansar na certeza de que, em Cristo, somos mais do que capazes de superar. Em momentos de luta, quando o desespero ameaça tomar conta, podemos nos lembrar da vitória que Jesus conquistou na cruz. Quando enfrentamos a dor, a perda ou o medo, temos uma base firme para nos apoiar. Jesus já passou por tudo isso e saiu vitorioso, e agora Ele está ao nosso lado, nos capacitando a superar qualquer obstáculo. O que isso nos ensina na prática? Quando a vida nos desafiar, podemos olhar para a cruz e lembrar: a morte foi vencida, e com isso, todas as nossas batalhas espirituais, emocionais e até físicas também podem ser vencidas. Além disso, o entendimento de que Jesus foi até os justos e os levou consigo ao paraíso nos lembra de nossa missão de espalhar essa boa notícia para o mundo. Nós também temos o privilégio de compartilhar o Evangelho e convidar outros para experimentar essa mesma vitória. Isso traz um propósito claro para a nossa vida: viver com a certeza da salvação e, ao mesmo tempo, ser canais de esperança para aqueles ao nosso redor. Como você tem vivido essa verdade? Talvez seja a hora de refletir em como compartilhar essa vitória com mais pessoas ao seu redor, sendo um instrumento de transformação no mundo. Agora que você conheceu os detalhes sobre o que aconteceu com Jesus entre sua morte e ressurreição, como isso muda a sua vida? Será que você está vivendo com a mesma certeza de que Ele venceu a morte, o pecado e todas as adversidades que surgem no caminho? A ressurreição de Jesus não é apenas um evento histórico distante, é uma realidade viva e transformadora que pode impactar o seu dia a dia. Se você entender isso, vai perceber que nada pode te parar. Se Jesus venceu a morte, você também pode vencer tudo o que está te desafiando agora. E o melhor, você nunca está sozinho nessa jornada. Então, o que você vai fazer com essa vitória? Como pode aplicar essa certeza na sua vida hoje? O primeiro passo é entender que, com Cristo, você já é vitorioso. Não importa o que aconteça ao seu redor, Ele já tomou a frente por você. Agora é hora de refletir sobre as promessas dele e começar a viver com a confiança de que, assim como Ele venceu, você também vencerá. Lembre-se, a ressurreição de Jesus é a garantia de que, em todas as circunstâncias, Ele está com você. Por isso, se você quer continuar aprendendo sobre como viver com a força e confiança que só Cristo pode dar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e continuar essa jornada de fé. E mais, compartilhe esse conhecimento com aqueles ao seu redor. O mundo precisa dessa mensagem de esperança. Vamos juntos viver
e compartilhar essa vitória de Jesus.